As ações do Bradesco, um dos maiores bancos privados do país, têm caído muito nos últimos 3 anos, destoando bastante da performance de outros bancos como Itaú e Banco do Brasil. Como podemos ver, as ações do Bradesco caem 40% desde janeiro de 2020, uma janela que engloba uma conjuntura econômica ruim, com a pandemia, mas também um cenário de juros altos que beneficiariam os bancos. Veja a comparação com as ações do Itaú, que no mesmo período tiveram uma leve alta de 1,22%, sem contar que pagou mais dividendos que o Bradesco. Eu não vou entrar a fundo para analisar o balanço do Bradesco nesse vídeo, eu vou deixar esse tema para um outro vídeo, tá? Após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Mas por que as ações caíram tanto, né, nesses últimos anos e por que está todo mundo vendendo? Como a gente pode ver aqui no site do Fundamentos, na parte de análise de resultados, o banco tomou algumas más decisões de negócio, né, nesses últimos anos e a qualidade da análise de crédito do banco se deteriorou, né? E a gente pode ver que isso levou a uma maior provisão de devedores duvidosos nos últimos anos que impactou os resultados. A gente pode ver que o lucro líquido, a lucratividade do Bradesco caiu, né, trimestralmente aí nos últimos períodos. E então a rentabilidade do banco foi afetada nesses últimos anos. A área de seguros do banco, que representava até pouco tempo atrás 30% dos resultados do Bradesco, é o que tem segurado o resultado aqui, tá, pessoal? No entanto, temos que considerar que o Bradesco ainda dá lucro. A gente pode ver aqui nas barras de lucro líquido trimestrais. E o Bradesco ainda faz parte do clube dos bancões privados do Brasil, né? Tem uma reserva de mercado, tem uma participação relevante e tem uma história de décadas de excelente gestão, que a gente não pode desconsiderar. Mas o que chamou a atenção, né, nesses últimos meses aí no mercado? Alguns grandes gestores de fundos começaram a montar e aumentar posições em Bradesco. Seguindo a analogia de Buffett, seja ganancioso quando todos tiverem medo, esses gestores parecem estar querendo operar contra a maré vendedora de Bradesco, no que poderia estar pintando aí como uma boa oportunidade de value investing. Foi isso que me chamou a atenção nos últimos meses aí, pessoal. Howard Marks, gestor de portfólio e presidente da Oaktree, uma das mais renomadas assets do mercado e do mundo, uma asset americana, e também escritor dos livros O Mais Importante para o Investidor e Dominando o Ciclo de Mercado. Eu vou deixar os links desses livros aqui na descrição, são livros muito importantes para quem está começando a aprender a investir. Ele acabou de aumentar a posição em Bradesco. Como a gente pode ver aqui na carteira da Oaktree de ações, tá? A gente tem aqui uma posição em Bradesco, né, em Banco Bradesco aqui, e um aumento relevante na carteira, tá, pessoal? Ele aumentou em 44% a posição, né, um aumento bastante relevante, e a ação passa a ter um percentual de 1,5% na carteira, tá? É uma posição relevante para um fundo internacional, e o que chama a atenção é que foi uma das pouquíssimas ações que eles aumentaram posição aqui nesse último mês. Outro gestor com um excelente track record e focado na filosofia do value investing, chamado César Paiva, gestor da Real Investor, que na minha opinião está entre os top 3 melhores fundos de ações do Brasil. Ele também montou uma posição em Bradesco, que já vem carregando há alguns meses, né? Como a gente pode ver aqui na carteira da Real Investor no site do Mais Retorno, que a carteira é disponibilizada pela CVM, que agora a gente vai sempre ter uma defasagem de 6 meses, que é uma nova regra da CVM. Antes eram 3 meses, agora são 6 meses. A gente pode ver aqui que Bradesco é uma das principais posições, a terceira maior posição do fundo, tá? Representando aí 6% da carteira. Isso chama bastante atenção, né? Porque é uma posição de valor aí do César Paiva e uma aposta, né, que ele tem dito nos últimos meses aí, nas entrevistas. Eu até trouxe uma entrevista aqui que ele dá para o Market Makers, um podcast conhecido aí de mercado, que ele fala o seguinte, né? Acho que nos últimos 2 anos, tudo que poderia dar errado no Bradesco deu. Mas quando olhamos esse filme para 2024, a gente acha que vai ser bastante diferente. Essa é a opinião do César Paiva. Vamos lá, olhar os números e os múltiplos do Bradesco, aqui usando o site do Status Invest, que ele permite a gente olhar não só o múltiplo atual, né, da empresa, mas também o histórico, que é bastante importante, principalmente para empresas mais estáveis ou setores mais maduros, né? Tipo o banco, por exemplo, a gente consegue ter uma ideia, né? Quando o múltiplo é histórico, a gente pode ter uma ideia de quanto ele está mais barato do que a média histórica e até comparando com os outros pares, né? Então a gente pode ver que o que chama a atenção do Bradesco agora é o PVPA abaixo de 1. Banco sempre deveria estar operando em torno de 1 nesse valor aqui, tá? Que os ativos, o valor patrimonial ali do banco ele é mais líquido, né? Ele pode ser transformado em dinheiro mais fácil, então ele deveria estar operando em torno de 1. Normalmente os bancos com rentabilidade boa, né, com ROI bom, eles operam um pouquinho acima de 1. Tá? E quando está muito abaixo de 1, como agora, 0,85, isso chama bastante atenção. Tá? O banco está realmente descontado. Então a gente pode ver aqui que no histórico, né, do PVPA do Bradesco,
ele está na mínima histórica, né? Ele normalmente operava aí na faixa de 1, a gente pode ver que a média é 1,5, né? E aí nos últimos anos ele caiu bastante, está agora na mínima histórica em 0,85. Isso chama bastante atenção, que eu acho que é o que esses gestores com mais viés de Value Invest estão olhando para o Bradesco por isso, tá? A gente pode olhar também o ROI, a gente pode ver que realmente a lucratividade do Bradesco tem sido afetada nos últimos anos. Então vamos olhar aqui o histórico do ROI. A gente pode ver que realmente a lucratividade do banco está caindo ao longo dos últimos anos, né? Esse ROI médio aí foi de 15,9%, né? Agora ele já está aí abaixo de 10%, né? 9,78% no atual, né? Em 2022 foi de 13%, não foi tão ruim assim. Mas a gente pode ver que, né, essa caída da qualidade de análise de crédito do Bradesco fez com que a provisão aumentasse e o lucro desse uma diminuída, né? Então, o banco está um pouco menos lucrativo, mas os gestores estão apostando que o banco tem gestão lá dentro para poder melhorar a parte operacional e voltar a um ROI um pouco melhor. Se o ROI voltar um pouco melhor, que é essa tese, né, de um turnaround um pouco leve assim, ou seja, se o banco melhorar um pouquinho operacional, esse ROI deveria voltar um pouco acima de 2 dígitos aí, e esses múltiplos deveriam já ajustar um pouco, né? Então é mais que uma operação, acho que de trade de valor que eles estão vendo aí, e não uma empresa para casar para o longo prazo aí, tá? Vamos só dar uma olhada também no preço-lucro, para ver como que está comparado com o histórico. Ele está um pouco abaixo da média aí, né? A média é de 9, 10 vezes, e está aí na faixa de 8 ponto algo, né? Não está no mínimo, mas a gente vê que está também abaixo da média aí, tá? E também, se a gente comparar com outros bancos, esses indicadores, esses múltiplos, comparado com o Itaú, principalmente, que sempre foi o principal par aí do Bradesco, ele tá mais baixo também, né? Ele tá mais barato do que o Itaú agora no momento. Então é isso, pessoal. Eu só queria trazer esse tema aí, que Bradesco tá surgindo no radar para quem gosta de value investing, né? Alguns gestores já estão montando suas posições aí. Não é uma recomendação de compra, mas é mais acho que uma atenção aí que a gente pode dar e começar a estudar mais profundamente Bradesco. Eu vou focar em olhar esses resultados do terceiro trimestre para ver se no quarto trimestre agora valeria a pena montar uma posição, né? Se depois de um tempo aqui de estudo e se o resultado vier com lucro, pelo menos, né? É óbvio que a oportunidade pode passar, né? Mas eu ainda não estou tão confiante no caso, precisaria estudar um pouco mais, aí ver os riscos também, tá? Beleza, pessoal? Só peço para quem está curtindo os vídeos se inscrever e dar um like no vídeo aí também, se inscrever no canal. Eu vou deixar na descrição nosso e-mail para as mentorias, quem quiser entrar em contato é só mandar o e-mail aí. Valeu, abraço!